Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, dando sequência, aos vídeos que temos postado a respeito da santa e gloriosa palavra de Deus, gostaríamos de deixar aqui mais uma palavra de reflexão para todos nós. E, para a ocasião, gostaria de ler aqui um pequeno texto da palavra de Deus que está escrito no livro de Marcos, capítulo 2, verso 1 em diante, que diz o seguinte: E alguns dias depois entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ou é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Que Deus possa aplicar a sua santa palavra em todos os nossos corações. Meus queridos, estamos diante de um texto belíssimo. Faz alguns dias que a gente tem refletido acerca desse texto que tem como título Paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum, que foi aquele lugar onde Jesus Cristo, por muitas vezes, fez muitos milagres e maravilhas. E nesse texto especificamente, diz que uma multidão se juntou para escutar Jesus, para contemplar e ver seus milagres. E a Bíblia diz que, diante de uma grande multidão, 4 pessoas se propuseram entre si de ajudar um paralítico que jazia num leito de dor. E aquela iniciativa incrível resultou numa das atitudes e iniciativas mais criativas que a Bíblia já fez menção. Pois os 4 homens, que aqui não diz seus nomes, mas anunciam e ressaltam o tamanho de sua criatividade e poder de iniciativa e de resiliência, como não tinham como chegar a Jesus por causa da multidão que se ajuntava e por causa também das inúmeras pessoas que se avolumaram naquele pequeno espaço, naquela pequena casa, descobriram onde Jesus estava exatamente e deslocaram-se até lá, e quando lá chegaram, fizeram com que aquele paralítico chegasse à presença de Jesus de uma forma tão incrível, tão diferente e tão surpreendente, que foi pelo telhado daquela casa. Abrindo ali um buraco, baixaram o leito e fizeram com que aquele paralítico que jazia naquela cama, naquele leito, se colocasse ali diante de Jesus. Meus queridos, apreendemos dessa passagem uma lição muito importante. Primeiro é a lição da iniciativa. A gente não pode se deter por causa dos obstáculos que se avolumam, que se colocam na nossa frente. Muitas vezes os obstáculos são desanimadores. A multidão que nos cerca é incalculável, mas nem por isso nós devemos nos determos. Temos que ter também, como esses homens, nos deixar esse grande legado, esse grande exemplo, a iniciativa de, mesmo com as dificuldades,
a enfrentarmos, partirmos para o ataque, para a luta, não ficarmos reclamando. Já pensou se aqueles homens tivessem se detido e, em vez de tomar aquela atitude, aquela iniciativa de levar aquele paralítico até a presença de Jesus, ficassem lamentando, murmurando, buscando uma alternativa, eles não teriam alcançado essa grande bênção, essa grande dádiva. Muitas vezes Jesus passa, está próximo de nós, está pronto para nos ouvir, para nos escutar, e a gente às vezes se abstém dessa única e necessária alternativa da nossa vida e começamos a buscar os porquês da vida, por que isso, por que aquilo, e a gente se cerca muitas vezes de lamentações e de lamúrias, mas que a gente possa seguir o exemplo desses homens aí. Outra coisa interessante que extraímos desse texto é a forma criativa, com que eles se colocaram e levaram aquele homem paralítico até a presença de Jesus, que foi por cima da casa, daquela residência, abriram um buraco naquele telhado e fizeram com que aquele homem que jazia, como diz a palavra exatamente assim, chegasse à presença de Jesus e recebesse aquele milagre. E nós devemos com isso aprendermos com aqueles homens também. Muitas vezes, para tocarmos, para chegarmos no nosso intento ideal, é preciso usar da criatividade. Jesus, nosso Salvador e Mediador, ele tem a capacidade de ouvir cada um individualmente. Mas nenhuma daquelas pessoas, daquela multidão que apertava Jesus naquele momento, conseguiu tocá-lo de forma tão profundamente como aqueles homens conseguiram alcançar e tocar em Jesus, através de um modo criativo. E às vezes devemos ser também de igual modo. Precisamos usar da criatividade. O tamanho do milagre está também intrinsecamente relacionado com o tamanho do nosso esforço. Será que o nosso esforço tem sido suficientemente capaz de abrirmos esse buraco através do poder da oração, para que esse pleito, essa súplica possa e pudesse chegar até os céus, até a presença do Senhor? De que forma você tem tocado através da tua oração, no despertar da atenção de Deus para o teu problema? Então, aqui vai a sugestão. Devemos nos esforçarmos e que o nosso esforço seja plausível e possa atingir os céus de forma surpreendente, semelhantemente como foi para esses homens, esses 4 homens que conduziram aquele paralítico. E a terceira coisa que a gente aprende deles é a forma amiga, a forma conjunta, cooperativa que eles tiveram conjuntamente, de colocar ali de forma objetiva um problema que não era deles em particular, mas era de outrem. Mas para salvar e ter aquele homem a alegria que ele tanto buscava, porque ele não conseguia por si só se conduzir até a presença de Jesus, porque ele era paralítico, ele era imóvel, ele jazia como morto numa cama. Mas aqueles homens fizeram do problema daquele paralítico os seus próprios problemas. E quantas vezes nós nos enclausuramos, nos particularizamos com os nossos próprios interesses e motivos pessoais, e começamos a ignorar o problema daquele que muitas vezes está tão perto de nós. Isso é mais uma lição que devemos aprender e extrair desse texto também, que devemos fazer do nosso convívio e da nossa particularidade o problema daquele que sofre também. Isso é um mandamento cristão. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram, e também nos entristecer com aqueles que estão tristes ou que se entristecem. Se cada um fizesse a sua parte, se cada um se contaminasse no melhor sentido da palavra pelos problemas dos outros também, porque o segredo não está só no receber, mas principalmente no dar. Com certeza nos multiplicaríamos de tanta alegria, de tanto regozijo e alegria,
que não caberia o nosso coração de tamanha fartura de bênção. Mas as pessoas não se deram conta disso ainda e continuam insistindo, né, nos mesmos ideais e objetivos, ou seja, satisfazer-se pessoalmente e ignorar, né, a presença e o problema dos outros também. E outra lição, né, que é nos trazido aqui é o espírito religioso da época. Né? Estavam presentes ali também os curiosos, muitos curiosos, entre eles os escribas, homens dotados de toda a letra e conhecimento, né, da lei mosaica da época, mas não conseguiram tirar, né, a trave dos olhos, né, e a escama dos olhos os tornavam mais cegos do que um cego de nascença, do que um cego físico, porque arrazoavam entre si e estavam preocupados apenas com os fatores lógicos e materiais desta vida. Né? Mas o mais importante, eles não se atentaram, que era justamente para o perdão, que era muito mais significativo e eficaz para a vida daquele homem do que a sua própria paralisia. E eles estavam tão paralisados, ou mais do que paralisados, do que aquele próprio homem que jazia naquela cama, naquele leito de dor. Pois a paralisia deles era uma paralisia de fé, não havia fé neles, e começaram a razoar entre si em seus corações. Mas como Deus conhece e sabe o que se passa no interior do homem, porque Ele é Deus, Ele é onisciente, e portanto Ele sabe de todas as coisas, começou a decifrar o que se passava na mente e no corações deles. E apenas estavam revestidos de uma santidade exterior, mas não havia dentro deles o conteúdo, aquilo que agradava aos olhos do Senhor. E quantos hoje, né, se revestem dessa capa, desse estereótipo de religiosidade, mas estão vazios, não existem conteúdos, apenas liturgias, né, apenas cerimonialismos, apenas rotinas de idas e vindas aos templos. Mas falta-lhes o principal, que é o conteúdo. Então a lição do Nazareno naquele momento foi múltipla, né? Através da ação de seu poder divinal sobre a vida daquele paralítico, perdoando seus pecados, porque Cristo quis mostrar naquele momento que o mais importante não estava simplesmente numa cura esporádica e momentânea e transitória, mas o significado daquele gesto, daquela cura, foi justamente a cura do principal, que é o perdão de nossos pecados, e foi para isso que ele veio. Segundo, nós aprendemos também o espírito corporativista, né, conjunto que aqueles homens tiveram. E isso mostra, né, que cada um de nós deve se avolumar, né, deve se condensar um propósito, um objetivo, que o importante não é o individual, mas é o coletivo, e que todos, né, alcancem de forma conjunta a vitória, né, que as pessoas possam levar uns aos outros, né, a presença de quem verdadeiramente pode satisfazer o principal para nossas vidas, que é o alimento espiritual, e aqueles homens tiveram essa iniciativa também. E por último, que a gente não possa se revestir apenas de religiosidade, mas que tenhamos em nosso coração o ânimo e a alegria, né, de termos o Senhor na nossa vida, no nosso coração, que possamos nos fartar dele, porque é isso que nos interessa, é isso que nos importa. E que a gente não possa ser paralíticos, que a gente não possa adormecer, se mortificar dentro de um leito de dor e lamentando da vida, né? Como começar, como alcançar isso ou aquilo, se a iniciativa deve partir de nós mesmos. O Senhor está, né, pronto para receber você. Basta que você vá até Ele e use, né, todo esforço que você possa extrair de dentro de você para chegar até o Mestre. Meus queridos, aqui fica essa meditação, que Deus possa abençoá-los, que a gente possa aplicar essa santa palavra em nossos corações, que a gente possa aprender com aqueles 4 homens do capítulo 2, do verso 1 em diante de Marcos, que a gente possa se envolver, né, com o problema do nosso próximo como se fosse nosso próprio problema, e levá-lo e conduzi-lo até a presença daquele que pode realmente,
né, nos fazer alcançar aquilo que intencionalmente a nossa alma procura, que é o nosso Criador, é o nosso Divino Mestre. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.